E hoje, no quadro Seu Direito, eu recebo aqui ao meu lado a doutora Arielle Pacífico, advogada, para falar sobre um crime que tem crescido ultimamente, estelionato do amor. Você já ouviu falar? É aquele homem que muitas vezes se aproxima de uma mulher, muito gentil, carinhoso, uma narrativa dos sonhos, e acaba fazendo com que essa mulher faça dívidas e entregue para ele tudo o que tem. Depois disso, ele some levando tudo que aquela mulher tinha, material, financeiro. Você sabia que isso é crime? O nome disso é estelionato. E nós vamos conversar sobre esse assunto com a advogada Arielle Pacífico, que está aqui ao meu lado. Bom dia, doutora. Bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Vamos ajudar muitas mulheres falando sobre esse assunto, não é? Sem dúvida. Bom, e para começar a nossa conversa, a gente vai conhecer agora um caso de uma mulher que ela comprou um carro de R$92 mil para o golpista, que era um Dom Juan, o amor da vida desta mulher, e deu esse golpe. Vamos conhecer essa história para a gente entender melhor como você pode se defender judicialmente se você passou por algo parecido. Confira. Promessas de casamento, restaurante próprio, viagens e vida a dois foram usadas por Wagner Oliveira, de 43 anos, para enganar uma moradora do Distrito Federal. A vítima, que prefere não ser identificada, chegou a financiar um carro de R$92 mil para presentear o suspeito, que acabou preso. A mulher contou que conheceu Wagner em um aplicativo de relacionamentos e que, após alguns encontros, passaram a se aproximar. Nos primeiros dias de relacionamento, Wagner começou a pedir dinheiro à vítima. Desconfiada do comportamento do homem, a filha da vítima pediu o nome completo do suspeito para verificar seus antecedentes. Após pesquisar, ela descobriu que o suspeito tinha passagens pela polícia por estelionato e avisou a mãe que ele já havia sido preso por golpes. Wagner já havia sido preso em 2023, suspeito de enganar 26 mulheres. Com a descoberta, a vítima começou a inventar desculpas para ganhar tempo e evitar enviar mais dinheiro e procurou a Polícia Civil. Wagner Oliveira foi preso preventivamente pela Polícia Civil do DF, na cidade estrutural, com a ajuda da vítima. Com vários perfis nas redes sociais, o suspeito buscava vítimas em aplicativos de relacionamento e se aproximava delas de maneira amorosa para obter vantagens financeiras. De acordo com a polícia, o investigado tinha como principal alvo mulheres solteiras com filhos e que teriam estabilidade financeira. Prejuízo material, danos psicológicos muitas vezes irreparáveis, uma vida marcada por uma situação triste. E é disso que a gente vai conversar sobre esse crime agora com a doutora Arielle Pacífico. Doutora Arielle, para começar a nossa conversa, um crime como esse, de quem é a competência para fazer o julgamento da situação, para conduzir essa situação? Começa por onde? Da vara criminal do domicílio da vítima ou da vara criminal do lugar onde se deu o prejuízo, a depender da consumação do crime. E, doutora, exatamente o que é que configura esse tipo de estelionato? A gente tem agora uma audiência imensa de mulheres nos assistindo que talvez tenham sido vítima disso e nem perceberam. Tiveram ali os seus bens levados e nem sabem que podem procurar a justiça para requerer isso de volta para que esse criminoso seja punido. O que configura o estelionato do amor, como a gente está chamando aqui? Qual é realmente o nome desse crime e o que configura? Estelionato. Previsto no artigo 171 do nosso Código Penal, não existe ainda uma tipificação específica de estelionato amoroso. Porém, temos sim o estelionato previsto no artigo 171 do nosso Código Penal, em que o agente ele traz para si vantagem indevida mediante fraude, de modo ardiloso, em que ele induz aquela vítima ao erro, ele se beneficia, pode se beneficiar, como também pode beneficiar a terceira pessoa, com vantagem em valor, vantagem patrimonial, enfim, cabe uma pena de 1 a 5 anos de reclusão e multa.
E você vê que o perfil do homem que faz esse tipo de coisa, no caso desse que nós falamos aqui, nunca é só uma vítima. Ele vai lá fazendo com várias mulheres. Quando uma denuncia, descobrem várias mulheres que foram atingidas por aquilo. E você tocou num ponto importante. Nem sempre esse estelionato acontece de maneira direta. Muitas vezes beneficia uma outra pessoa. Ele vai induzindo com essa manipulação psicológica. Para beneficiar a outra. Beneficiando outra pessoa e a vítima nem percebe que está sendo manipulada. Quais são os sinais importantes de se observar, doutora, que você pode estar sendo vítima de um golpe? Os sinais é você perceber o meio que você está inserida. Se você busca um relacionamento nas redes sociais, na internet, você tem que ser bem cautelosa. Saber quem está ali do outro lado da tela, quem conversa, com quem você vai se encontrar. É importante que a mulher, hoje, ela entenda quem ela é de verdade e o espaço que ela ocupa. Se existem amigos em comuns, se aquela pessoa tem alguma referência. Acredito que é importante, porque o mundo hoje está muito virtualizado. E se você for confiar nas telas e o que está atrás delas, é bem provável que você seja vítima de um golpe como esse. Bom, você tocou num ponto importante. O mundo mudou, o mundo é digital, nós temos aí as redes sociais ocupando esse espaço todo na vida das pessoas e a lei continua sendo a mesma. Como profissional do direito, doutora, a senhora acredita que é necessário fazer mudanças para que esse tipo de crime não passe impune? Ou a senhora acredita que o que já existe já é suficiente, só precisa ser utilizado da maneira correta e mais intensa? É suficiente, sim. Com o pacote anticrime de 2019 para cá, aconteceu uma mudança no que se refere ao crime de estelionato, que passou a exigir que haja a representação da vítima. Quando essa vítima, claro, ela é maior de 18 anos, porque se for uma vítima vulnerável, criança, adolescente, uma idosa, é ação pública incondicionada, a natureza da ação penal. Agora, quando se trata de uma mulher maior de 18 anos, que ela não está enquadrada nesse quadro de vulnerabilidade, ela é uma mulher maior, capaz, ela precisa representar criminalmente num prazo de até 6 meses, a contar da data que ela tomou conhecimento de que foi lesada por esse crime e de quem é o autor do crime. Também, se ela não sabe exatamente quem é o autor do crime, se ele for, de repente, um fake, a Polícia Civil tem sim todo um trabalho de investigação para chegar nos responsáveis da consumação desse delito. E que tipo de pena esse tipo de criminoso pode sofrer? Você falou agora de mulheres idosas e eu lembrei de uma situação que virou meme na internet, que foi a senhorinha que conheceu um homem mais jovem e ele seduziu e ela fazia o lanche para ele e se dedicou a ele e depois ele foi embora e deixou ela para lá e viralizou no Brasil inteiro, virou motivo de piada, mas isso é um crime, é um estelionato. Sim. Isso que tipo, por exemplo, de punição, quem comete esse tipo de atrocidade, porque eu acredito que é um sociopata, alguém que não tem empatia, que não olha para o outro, que não entende que está gerando um prejuízo no outro. Porque os canalhas, eles mudaram agora o lugar de operar. Antigamente o crime não era digital, mas hoje também é. E as redes sociais proporcionam que esse tipo de gente também se aproxime. Que tipo de punição um estelionatário como esse pode ter? Existem várias medidas que podem ser adotadas, inclusive medidas cautelares, como a prisão preventiva, cabe sim, a depender do caso, se estiver abarcado todos os requisitos, ou pelo menos um deles, do artigo 312 do nosso Código de Processo Penal, que é a garantia da ordem pública, ou a conveniência da instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei penal, cabe sim a prisão preventiva desse estelionatário, como também bloqueio de bens, para que garanta uma futura indenização cível. Paralelamente ao procedimento criminal, a mulher vítima pode sim ajuizar uma ação cível de danos morais e materiais
que ela tenha sofrido por conta desse crime. Então ela pode, de repente, recuperar pelo menos uma parte daquilo que ela perdeu. O mais importante é ela juntar o máximo de provas possíveis, prints de conversas, áudios, tudo que leva ela a demonstrar aquele relacionamento de confiança que foi construído com aquele estelionatário, que ela possa levar para as autoridades policiais competentes e assim, a partir daí, um boletim de ocorrência, assinar um termo de representação, quando se tratar, claro, de ação penal condicionada à representação, excetuando os casos que eu acabo de falar, que se trata de ação pública incondicionada, de idosa, de criança, de adolescente, de uma pessoa com deficiência mental. Então, excetuando isso, é necessário que represente criminalmente, aquela vítima assine sim um termo de representação contra aquele estelionatário. Antes, faça um boletim de ocorrência, se guarneça de todas as provas que ela consiga ali juntar e apresentar às autoridades e confiar na justiça, no poder judiciário da sua cidade, que a vara criminal competente irá, sem dúvida nenhuma, trazer uma condenação. Nesse caso em específico, que foi retratado aqui no início da nossa conversa, eu acredito que seja um crime continuado, que é quando o agente se utiliza de circunstâncias semelhantes e pratica um crime várias vezes contra várias vítimas, mas no mesmo ambiente, era um ambiente virtual, mesmo local, com o mesmo modus operandi. Estamos diante de um crime de estelionato continuado, sem dúvida que pode ter a pena aumentada de 1/6 até 2/3. Olha só, e é importante, muitas mulheres têm vergonha, além de terem ali a violação do seu bem material, de ter sido tomado dela esse bem material de uma maneira debochada, cínica, e ter ali seus sentimentos, seu psicológico ferido, ainda tem um estigma de ser vista por outras pessoas da sociedade, muitas vezes como ingênua, como burra. Mas olha, se tem uma coisa que eu aprendi, doutora, falando de uma maneira bem coloquial, é que o cão, ele não vem de chifre e rabo, ele vem muito bem enfeitado. Então é importante estar alerta e não deixar que essa vergonha social impeça você de procurar as medidas judiciais cabíveis, como a doutora está falando aqui, seguir cada passo, porque você vai estar ali colocando esse criminoso no seu devido lugar e conquistando o seu direito, de repente, até de ter o seu bem devolvido para você, receber uma indenização pelos danos que você viveu. E que essa vítima, desculpa a interrupção, muitas vezes ela acredita que aquele estelionatário, ele já gastou todo o valor adquirido, mas ela mal sabe que ele pode ter um patrimônio oculto. E as investigações podem levar a esse patrimônio oculto. Muitas vezes ela não procura a autoridade competente porque acredita que ele já não tem mais aquilo que ele adquiriu como vantagem, que ele já gastou, se foi valores, mas muitas vezes, além de valores, existe um patrimônio ali, ocultado, escondido, e que, sem dúvida, a Polícia Civil, as investigações chegam fácil a esse patrimônio oculto. E a julgar pelo perfil do criminoso, estelionatário, certamente ele tem sim dinheiro debaixo do tapete. Então procure aí os seus direitos, se mova na direção do que você precisa fazer. Se você passou por uma situação como essa, e fica o alerta, seja esperta, não existe vida fácil, não existe príncipe encantado, seja protagonista da sua história e não dê lugar para esse tipo de comportamento. Nada de emprestar o cartão, nem de fazer compra de coisa cara, gente, isso aí não dá. Fica ligada. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito feliz de conversar com você sobre isso. Afinal de contas, o direito não socorre os que dormem. Então é importante acordar e despertar. Obrigada, doutora. Obrigada.